Paz, shalom, aleluia, glória a Deus. Eu tenho que pegar assim e sentar e fazer a live, porque é tanta coisa para fazer e quando a gente pensa que não, o tempo já passou e a gente não fez. Tem live que eu faço na rua, tem live que eu faço em casa. Então, o dia tá bonito, dá até para ir na rua, mas por falta de tempo vamos fazer em casa mesmo. Pelo menos Lucas, depois tem que finalizar Atos está no finalzinho. E eu preciso também finalizar Atos dos Apóstolos, que é uma bênção de Deus. Mas vão aqui para Lucas 11 hoje, primeira parte. Eu já peço a vocês, se inscrevam lá no YouTube agora, é Helena 1, Vídeos e Evangelho. Mas é o mesmo canal de sempre. A pessoa mudei o nome, lá tem minha foto. Graças a Deus que tem uma irmã que me acompanha lá e ela me achou. Ela tá querendo saber se era eu mesmo, mas é eu mesmo. É eu mesmo. Isso é coisa de nordestino, ok, gente? Eu mesmo. Então, ok? Então vamos lá. Vamos ler a primeira parte de Lucas 11 hoje. Que o Senhor nos abençoe a entender. Então, o Facebook eu tenho o perfil Cristã Helena. Pode clicar em seguir, não precisa pedir amizade. Mesmo porque já tem 5.000, não adianta pedir amizade. Então, Cristã Helena de Almeida, Facebook. A página que eu faço as leituras, Bíblia Diária Helena. Então, tudo ali tem Helena. E esses do Facebook. E no YouTube, Helena 1. Coloquei Helena 1 porque uma vez eu fiz só com Helena, deu certo, mas eu desfiz, mudei, agora para voltar eu tive que colocar Helena 1 para dar certo. E tem aí todos os meus perfis de Instagram, de TikTok, quase não uso TikTok, mas tem, tudo tá ali, Helena 1. Uns é frase, Instagram e TikTok tá como frase. Eu tenho grupo de WhatsApp também, ok? Eu tenho que deixar meu link. Eu tenho que deixar meu link do WhatsApp. Também no Facebook, eu vou deixar, quem quiser seguir. Então vamos lá. Vem conosco, Jesus, não Pai, Filho e Espírito Santo. Já falei bastante. Que vocês também peçam ao Senhor para entender o Evangelho de Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo até o dia que a igreja estiver na face da terra. O Evangelho já foi pregado para o mundo da época, nos primeiros 1000 anos de história do cristianismo. Só que hoje em dia, tem lugar que já nem sabe mais quem é Jesus. Aí tem que voltar a pregar de novo. E é isso que o Senhor está alertando através das revelações. Voltar a pregar o Evangelho nos lugares onde as pessoas hoje nem sabem quem é Jesus. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida para o Pai. Ok? Vamos lá, vem conosco, Senhor. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. A orar, depende aí da sua igreja. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar ou a orar. Gente, rezar, os judeus também falam rezar. Rezar é uma palavra que vem do início. Por quê? Porque eles tinham todas as rezas prontas nos livros. Tanto os católicos têm seus livros de rezas, quanto os judeus têm seus livros de rezas. Você não sabia, não? É oração. Qual a diferença? Se está escrito no livro, é reza. Oração, o pessoal me diz que é aquilo que a gente está falando na hora com Deus, que muita gente não é sincera e não faz oração sincera. Você acha que se as pessoas estiverem no pecado, elas vão falar na oração que quer estar em pecado na igreja? A gente vai raciocinar, né? Depois não reclama que foi enganado. Então, reza um salmo. Às vezes é muito melhor você pegar o Salmo 91 e rezar. O Salmo 23, Pai Nosso.
do que às vezes fazer umas orações no meio dos grupos, nas igrejas, que você não está sendo sincero. Faz aquelas orações bonitas. Tem gente que até aplaude. Mas muitas vezes é da boca para fora. Porque às vezes aquele pecadinho que está escondido lá no coração, as pessoas não vai falar. E não vai pedir perdão. Até fala, né? Senhor, perdoa por todos os meus pecados. Mas não vai citar o nome. E você não vai saber que pecado é. Não é que você precisa saber. Precisa saber Deus, né? Mas já que diz que é pra gente falar o que tá no coração, então tem que ser sincero. Então não diz que é o que tá no coração. É isso que eu quero dizer, só isso, ok? Então, não sabe o que falar com Deus ou tá com vergonha? Pega o Salmo 91 e fala, Senhor, eu faço desse salmo uma oração. Eu só tô dando um exemplo aqui, você pode pegar outro texto da Bíblia também. Ok? Ah, Pai Nosso é muito pequeno. Ai, gente, se você rezasse Pai Nosso todo dia, você não sabe como seria a bênção. Você não sabe. Quanto muitos desprezam aí, outros estão tendo vitória só rezando Pai Nosso todo dia. Vamos lá. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Ah, isso aqui eu já li. Por isso que eu estou explicando sobre a reza, né? Vamos pular para frente. Né? Aqui diz que Jesus estava a rezar. Estava um dia... Não, tem que repetir isso aqui. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Ok, gente? Essa reza, ela era decorada. Ela era decorada. Não era, fala o que você está sentindo no coração. Isso aí é coisa de crente moderno. Que na realidade não fala. Poucos. E dependendo do lugar que ele vai falar o que realmente está no coração. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Disse-lhe ele, então quando orardes, dizei, Pai Nosso. Aqui era em Lucas, nós conhecemos aquele Pai Nosso que está em Mateus 6, certo? Nós conhecemos ali, bonitinho, todo organizadinho. Esse aqui é em Lucas. Em Lucas é menor, ok? Em Lucas é menor, porque o escritor Lucas, nem judeu ele não era, e nem apóstolo ele era discípulo de Paulo. E ele amou tanto o evangelho, tanta história de Cristo, que ele foi pesquisar para escrever o evangelho de Lucas. Ok? E ele trouxe bastante coisa para esse evangelho. Mas tem coisa que tem que ser meio resumida, senão ia ficar muito grande o evangelho. Então, aí ele fala, aí os discípulos falaram para o Senhor Jesus, olha, João Batista, o João, que é o João Batista, ok? Tem que falar porque depois vem o João Apóstolo, para saber a diferença. O João Batista, ou João, né? Depois se falar João só Yohanan, né? Que o nome hebraico é Yohanan. Ele ensina os discípulos dele a rezar. Era uma oração decorada, gente. Não era que dá na telha, como diz o povo no Brasil. Ok? Aí... eles vieram pedir para o Senhor Jesus fazer isso também. Disse-lhe eles, então, quando orardes, dizei. Aí o Senhor Jesus falou, ok, tá bom, eu vou ensinar. Pai, santificado seja o vosso nome. Dizei assim, entendeu? Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Tem gente por aí falando mal do Pai Nosso. A pessoa nem... deixa pra lá. A pessoa nem entendeu o que é Pai Nosso e fica falando que não é assim. Gente, não vai atrás dessas pessoas que só sabem criticar a Bíblia. Eles são os críticos, eles são exatamente para te confundir a tua cabeça, para tirar a tua fé, porque a letra mata. Isso, eu ia falar isso hoje sobre a letra mata, mas deixa para outro dia. Cuidado que a letra mata. Esses críticos da Bíblia, eles estão matando a fé de muita gente, porque a letra mata. Só crê se tiver escrito, cuidado que a letra mata a fé. Vamos lá.
Porque se não souber interpretar o que está escrito, sua fé zera. Vamos lá. Dá-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Então, primeira coisa que o Senhor Jesus falou: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino. Vosso reino é para pedir o reino de Deus na terra. Esse reino que está na terra é dos homens. E os homens estão ligados ao príncipe das trevas. A maioria deles estão ligados ao príncipe das trevas. E é reino dos homens junto com o espírito do anticristo. Mas nós precisamos pedir para o Pai eterno, para que o reino dele venha. Você já pediu para que o reino dele venha? Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não adianta você pedir perdão para Deus se você não perdoa. Não adianta você pedir perdão para Deus se você não perdoa. Você vai ter que pedir para Deus te ajudar a perdoar. Perdoar os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. O que é cair em tentação? O que é cair em tentação? Eu estou falando rápido porque esse capítulo é grande. Cair em tentação, o Senhor Jesus ele foi provado no deserto. E ele venceu, ele não caiu. Então, quando vir a tentação, é para você ser aprovado. Ok? Como está aqui, ó. E não nos deixe cair em tentação. Quando você cai em tentação, você é reprovado. Que o Senhor nos livre e não nos deixe cair em tentação. Isso aqui é muito importante de orar e poucas pessoas oram. Vamos lá. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, aqui ele já entra, você vê como é rapidinho esse exemplo de oração que o Senhor Jesus deu ali aos apóstolos. O livro de Lucas pegou pouca coisa. E em seguida já mudou de assunto, tá, gente? E em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. E aqui ele está falando da insistência da oração. Você tem que orar uma coisa pelo menos 3 vezes. Na mesma hora ali que você está orando. Você pode repetir 3 vezes. É bíblico? É bíblico. Vãs repetição é quando a pessoa fica lá, tem que fazer o Salmo 91 vezes. Isso aí já é a vã repetição. Mas você orar 3 vezes um Pai Nosso, 3 vezes um Salmo, não é vã repetição, porque o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, no Getsemane, orou 3 vezes a mesma coisa. Você sabia disso? Eu nunca vi pastor pregar isso. Eu descobri porque eu vi escrito. Vamos lá. Vem conosco, Jesus, santo é teu nome. Toda honra e toda glória é teu nome, Jesus. Ok? E aí, ele está dando um exemplo. Pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Então, um vizinho foi lá, bateu na porta do outro, porque um amigo chegou morrendo de fome e ele não tinha comida para dar. E naquela época, gente, era fome mesmo, ok? Era fome mesmo, não tinha nem pão velho, nem pão seco não tinha, quando era fome, ok? Então ele chegou lá, em seguida continuou: se alguém tiver um amigo, for procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, empresta 3 pães, pois um amigo, esses 3 pães aqui tem significado, viu? Todos os números na Bíblia tem significado. Tudo. Isso aí é da numerologia, do capeta. Você que dá tudo pro capeta, você não entende a Bíblia. Para ser ignorante. Porque Meu pastor falou. Tá, então você decide. Você siga a Bíblia, você segue o seu pastor. Se tu quanto é número que aparece na Bíblia fala que é do capeta, sangue de Jesus é poder. A gente não pode mais falar sobre o número, não pode mais falar o significado do número, não pode mais nada, porque não, isso é paganismo. E porque está na Bíblia. Você já parou para pensar isso? Pois um amigo, aqui ó, empresta-me 3 pães. Esses 3 pães aqui tem significado. 3 tem significado, tá?
Pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Mas nada era nada mesmo, gente, nem pão seco. E se ele responder lá de dentro, o vizinho lá que está dormindo, responde lá de dentro, não me incomodes, a porta já está fechada. Meus filhos e eu estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar pães. Normalmente, a primeira vez você vai ouvir isso das pessoas. E aí, se você já virar o bico e ir embora, você vai ficar sem a bênção. Se você falou uma coisa uma vez só, eu fiz uma oração para Deus, ele não me respondeu, eu não vou orar mais. Ah, eu pedi lá para alguém, mas não me deu, eu não vou pedir mais. Problema seu que você vai ficar sem. Porque o exemplo que a Bíblia dá é esse aqui, ó. A pessoa falou, olha, a porta já está fechada. Eu não vou levantar. Não posso levantar para te dar pão. A porta já está fechada. Primeira vez que ele bateu e pediu. Vamos lá. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Não só 3, mas mais de 3. Ok? Você é daqueles que o primeiro não você já dá por perdido? Ou você é daqueles que fala, não, mas a Bíblia falou que eu tenho que pedir pelo menos 3 vezes, né? Eu vou pedir de novo. Quantas vezes eu não já perdi as coisas porque eu fui nessa ignorância de crente? Ah, eu pedi uma vez, não me deu também. Gente, tem tanto crente orgulhoso, arrogante que eu vejo por aí, que eu fico irritada. Depois eu vou falar, as pessoas não gostam. Não gosta, fica com raiva. O crente é todo santo, vai, ora, faz. Mas qualquer coisa vira o bico, Tô de mal. Que santidade é essa? Qualquer coisa vira o bico, tá de mal. Não peço nada pra ninguém. Gente, o que é isso? Quanta arrogância e prepotência. Ora tanto para Deus. Deus vai usar uma pessoa para te ajudar. Para ser arrogante. Para ser prepotente. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Eita, manda. Gente, passa esses vídeos para frente, para a glória no nome de Jesus. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vai de novo. Falou a primeira vez, não deu certo, fala de novo. Fala pelo menos 3 vezes, gente. Porque a pessoa, ela vai falar, se eu não levantar esse homem, cara, não vai sair da minha porta. Deixa eu ir lá atender ele. Ok? Quem é mãe sabe. Às vezes a mãe coloca o filho para dormir lá na cama ou no outro quarto, e a mãe não quer levantar, mas aí ela não aguenta. Às vezes, quando o filho já sabe falar, ele fala, chama. Quando ele não sabe, ele chora. Às vezes a mãe tá morrendo de sono, caindo, não consegue nem levantar. Mas ela sabe que se ela não levantar, ele não vai parar. Então ela acaba levantando, não é assim? Vamos lá. Meu Deus, tem compaixão de nós. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E o que bater, ele se abrirá. Ok? Mas não é bater uma vez só, não. Bate 1, bate 2, bate 3. E pare de ser arrogante, prepotente, orgulhoso. Não gosto de pedir nada para ninguém. Se Deus quiser, ele vai fazer tu pedir e se bobear de joelho. Livrai-nos, em nome de Jesus. Sangue de Jesus é poder. Vamos lá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? É o que ele está falando. Você vai pedir para Deus. Não recebeu a primeira vez, pede de novo. Ok? Falei, pelo menos 3 vezes tem que pedir a mesma coisa. Num dia. E num dia. Se precisar de depois, no outro dia. Ok? Vamos lá. Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Então, se o filho, sempre que a Bíblia usa pai e filho, é pai e filho que se amam, que são honestos, que são do bem.
Se o filho pedir peixe, o pai vai dar cobra? Se o filho pedir pão, o pai vai dar pedra? Não. Então, você está pedindo para Deus o quê? Tem gente que fala assim, aquilo lá não é Espírito de Deus. Mas a pessoa está pedindo o Espírito de Deus. E Deus não vai dar Espírito das trevas para ninguém, não. Se você for sincera e pedir o Espírito Santo para Deus, ele vai te dar. Se alguém está com espírito falso, não pediu com sinceridade para Deus, não. Ela está seguindo o espírito de engano, nem ela mesmo sabe. Mas quem pede o Espírito Santo para Deus, Deus vai dar o Espírito Santo. Hello? Vamos lá. Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á, porventura, um escorpião? O que você está pedindo para Deus? O que as igrejas estão pedindo para Deus? Porque hoje em dia, para julgar, para protestar, todo mundo gosta de fazer isso. Ele é do capeta. Dá tudo pro capeta, não sobra nada. Eu já procurei, já falei, Senhor, me mostra aonde que tem alguma coisa sua, porque aqui você vai numa igreja, vai no tudo é o capeta, e você fica falando, meu Deus, não tem nada de Deus, não. Tá difícil. É difícil, gente, é sério. É difícil você conviver no meio desse, onde as pessoas dão tudo pro capeta. E você fica assim, procurando a migalhinha das coisas de Deus. E às vezes você não acha. Livrai-nos, Pai, não Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Não é que não acha porque não tem. É porque tem muitas coisas que é de Deus e as pessoas falam que é do mal. Mas vamos lá. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo. Olha, eu falei no Espírito Santo, eu não tinha lido esse versículo ainda, porque eu não leio Bíblia antes, eu leio na hora, porque eu creio que, meu Deus, vai me ajudar a entender na hora. Já li lá no passado, mas agora eu tô lendo agora. Inclusive, essa Bíblia aqui, dessa tradução aqui, desde que eu peguei ela, dentro de uns 6 meses que eu tô usando ela, eu nunca tinha lido. Eu tô lendo pela primeira vez. Ok? Já entre na live, ou lendo pela primeira vez, o texto, pão e glória no nome de Jesus. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Tá vendo? Eu nem tinha lido. Você tá pedindo o Espírito Santo? Eu não sei. Eu comecei a falar uma língua estranha, mas eu não sei se é de Deus ou não. Porque fulano falou que... Gente, você confia no que você pede para Deus ou você segue o fulano falou? Cuidado com o fulano falou. Você pediu para Deus? Deus te deu os dons? E agora você fica no fulano falou? Você segue o fulano falou ou você segue Deus? Aí ele falou que se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É o Espírito Santo, gente. Muitas coisas o Espírito Santo está revelando. A pessoa, não, isso não é de Deus, não. E o que é de Deus? Se tudo o povo por aí fala que não é de Deus. Aí fica aquela história, né? Você está no mato sem cachorro. Tentando descobrir. Desesperado. Você está pedindo para Deus, para o Eterno, no nome de Jesus? Então é Ele que está te dando. Se liberta desse medo, em nome de Jesus. Eu quero me libertar também, Senhor. Vamos lá. Jesus expelia um demônio. Aqui já pula para outro lado, gente. Aqui já pulou para outro assunto, ok? Porque o escritor Lucas, ele juntou vários relatos e foi escrevendo. E a Bíblia não tinha esse negócio de capítulo, versículo, não. Geral não foi escrito assim, não. Isso aqui colocou depois, disse que é para ficar fácil de ler. Mas tem gente que piorou, porque as pessoas pegam só um versículo, não lê o resto, não sabe o que o texto diz. Vem conosco, Jesus, santo é teu nome, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Ok? Tem demônio que deixa a pessoa muda. Tá aqui, é bíblico.
Quando o Senhor Jesus expulsou o demônio, começou a falar. E disse que de expulsar demônio de mudo, isso é só Jesus. Tem umas técnicas que hoje os exorcistas cristãos usam. Exorcista, gente, não é nome do mal, não, que até as palavras que isso é do mal. Exorcista é quem expulsa o demônio das pessoas. Tem algumas técnicas que eles usam, tudo, mas expulsar demônio de uma pessoa muda não é fácil. Não é. Jesus, socorro, vem conosco, cubra com o teu sangue. Mas alguns deles disseram, ele expele os demônios por Beelzebul. Beelzebul. Não, aqui essa... Não, na verdade a tradução está assim, ó, Beelzebul. Mas tem 2 L aqui, então, se você for falar o L aqui, do jeito que tá, é Beelzebul. Ah, era um nome lá que dava para coisa ruim. Deve ser para o príncipe das trevas, gente. Eu só sei que é coisa ruim. Aqui, ó. Príncipe dos demônios. Príncipe dos demônios e príncipe das trevas é a mesma coisa. Ok? Por quê? Porque das trevas? Porque só quem tem a verdadeira luz é o eterno Deus. E seu Filho Jesus Cristo. E o Santo Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a verdadeira luz. A luz que cega. A luz que em qualquer lugar onde entra, fica tudo clarinho, clarinho. Você vê até lá um grãozinho de açúcar no chão. A luz do eterno. Então, o inimigo lá tem uma luzinha, mas aquela luzinha lá diante de Deus é treva. Treva. Essa luz que você conhece aqui na terra, diante da luz de Deus, fica escura. Não fica tão claro. Por isso que muita gente não consegue contemplar a luz de Deus. Por isso que muitas pessoas, quando o Senhor Jesus aparece, não conseguem ver o rosto dele, porque o rosto dele brilha. E tem gente que até cai no chão, tem gente que desmaia igual João Batista, igual João Apóstolo no Apocalipse. Paulo também caiu e ficou cego, só com a luz de Cristo que brilhava no rosto dele. Muita gente, Jesus aparece dessa forma. Muita gente vê Jesus, mas não vê o rosto, porque a luz é tão forte que as pessoas não conseguem contemplar. No caso de Paulo, ele ficou cego 3 dias, precisou de um cristão para orar por ele. Mas ali, ele precisava daquele sinal para ele crer que o Messias é Jesus de Nazaré. Ok? Que ele era um judeu que perseguia os cristãos e prendia os cristãos e arrastava as mulheres pelos cabelos e ajudou a matar Estevão. Depois ele precisou de um cristão para orar para ele tirar a cegueira. Tem nação aí que vai precisar de cristão orar para tirar a cegueira. Tem nação que vai precisar de cristãos orar para tirar a cegueira. Porque o cristão orou por Paulo. 3 dias, nós já estamos no 3º milênio da época cristã. Vamos lá. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal do céu. Ok? Olha aí. O Senhor Jesus fazendo os milagres pelo poder do eterno Deus. Eles falavam que era do príncipe das trevas. Cuidado, cuidado você que tudo condena. Cuidado! Isso é muito sério. Se você não entendeu, fica quieto. Cuidado com esse negócio de falar que é tudo do diabo. Cuidado, é sério, gente. É sério. Porque se é o Espírito de Deus, você vai estar blasfemando. Sangue de Jesus é poder. Vem conosco, Pai. Misericórdia. Eles falaram que quando o Senhor Jesus expulsou os demônios de um mudo, que eles não conseguiam fazer isso, eles falaram que o Senhor Jesus estava fazendo aquilo pelo poder do príncipe das trevas. Ó, aqui o versículo 16. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal do céu. E queria. Se você mesmo... Eles viviam o tempo todo assim. Se você é mesmo profeta de Deus, de Adonai, de Hashem. Se você é mesmo Messias. Nós queremos um tal sinal assim assado. O Senhor Jesus falou assim: vai ter um sinal só que vocês vão receber, o de Jonas. O que era? A morte e a ressurreição. Pronto. Pronto. Crê. Não creio que Jesus morreu e ressuscitou. Então, posso fazer nada. Esse é o sinal que ele falou que ia dar.
Cristão é aquele que crê que o Senhor Jesus é filho de Deus, morreu e ressuscitou. Esse é cristão. Ele crê que Jesus é filho de Deus, filho de Elohim, gerado no seio do Pai, não é criatura como anjo, não é. É filho de Elohim, gerado no seio do Pai, morreu e ressuscitou. Esse é cristão. O resto é religião. Vem conosco, Pai. Cubra-nos com teu sangue. Vamos lá. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, Jesus nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Ok? Todo daqui para frente, a igreja vai ser preparada, a verdadeira igreja de Cristo, o corpo, a noiva. E todo cristão que quer ficar dividido, achando melhor, sabe o que vai acontecer com eles? Vai ser destruídos. Aqui, ó. Todo reino contra si mesmo será destruído contra si mesmo, contra o próprio reino. O reino de Cristo, ok? O reino de Cristo está com os cristãos. E quem divide vai ser destruído. Todo reino contra si mesmo será destruído. E seus edifícios cairão uns sobre os outros. As igrejas que não querem se unir vão cair, está na Bíblia. Edifícios são as igrejas que se levantam. Se não quiser se unir com o corpo de Cristo, vai cair. Vai, porque é bíblico. E eu profetizo isso em nome de Jesus. Todo o reino contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Ok? Cristão não pode ser contra cristão. Cristão que é contra cristão não é cristão. E o reino vai cair. E o edifício vai cair. E a igreja vai esmoronar. Vamos lá. Se, pois, Satanás está dividido, lá falando, né? Pode ser Beelzebul, príncipe das trevas, ok? Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Ele quis dizer o seguinte: como é que o Satanás vai expulsar o Satanás? É isso que ele quis dizer. Como é que o Satanás vai expulsar o Satanás? Se no céu, quando teve a guerra, o eterno Deus venceu as trevas, com todo o terço de anjo, e foi um terço de anjo do lado de Deus e um terço do lado das trevas, viu, gente? Segue lá o relógio do Criador, o canal Yeshua Yeshua, que deve ter um monte de canal Yeshua aí, mas é Yeshua do irmão Eduardo, que ele vai te explicar. Então, ali, o eterno Deus já venceu. Com todo o terço dos anjos do inimigo reunido, os anjos do eterno Deus venceu. Então, se o reino do inimigo se dividir aqui na terra, por que que as nações estão tudo querendo se unir, formar blocos? Por que tem o bloco da direita, o bloco da esquerda? Por que eles querem se unir? Mas no futuro, eles vão querer um governo só no mundo inteiro. Para ficar forte. Porque aqui a Bíblia está dizendo: se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebul? Não tem lógica. Na realidade, assim, ó, não tem lógica o que vocês estão dizendo. Porque o reino do inimigo é unido. O problema é o reino dos cristãos que não está unido. Esse é o problema. Vamos lá, vamos para frente. Ora, se por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem expulsa os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Então, aqui fala filhos, mas podia colocar aqui vossos rabinos. Tinha e tem rabinos exorcistas que expulsa demônio, ok? Aqui podia pôr a tradução. E como que os vossos rabinos expulsam, ok? Por isso eles mesmos serão vossos juízos. Entendeu? Porque já tinha rabino naquela época, rabino, não sei se tinha sacerdote também, como é que era, mas tinha que expulsar demônio. Não como Cristo, porque Cristo expulsou os demônios que os rabinos não conseguiam expulsar. Ok? Só você ver
qual eram as coisas que o Messias tinha que fazer que outra pessoa não conseguia. E o falso Messias que virá, ele vai tentar enganar com a tecnologia. Mas ele não vai fazer o que Cristo fez. Porque é pai da mentira. Não se ilude com tecnologia. E nem mesmo, a Bíblia diz mesmo que desceu um anjo do céu. Se pregar outro evangelho, não aceita. Não aceita. Vem conosco, Jesus. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ok? O dedo de Deus também é o Santo Espírito. Você vai ver lá no Velho Testamento, tem como o Deus de Deus também é o Santo Espírito. E o braço de Deus é o Senhor Jesus. Ok? Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Está expulsando pelo Espírito de Deus. O dedo de Deus. Aleluia. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, então em segurança os bens que possui. Estão em segurança. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Aqui dando um exemplo, por exemplo, lá no Israel não tem a vigilância, a segurança, que até hoje ninguém entende porque em 2023 falhou. A própria Bíblia diz, quando o homem forte guarda armado a sua casa, então estão em segurança os bens que possui. Mas se sobreviver outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Então, quem era o homem forte? O homem forte era o inimigo. Só que veio um mais forte. Quem é o mais forte que veio? O Senhor Jesus. Quando o homem forte guarda armado sua casa, então estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Então esse homem mais forte é o Senhor Jesus. Ele foi lá no inferno e tomou a chave da mão do inimigo. Está escrito na Bíblia, ok? Quando o Senhor Jesus descer nessa terra, ele vai tomar tudo. Vai tomar tudo. O anticristo ele vai lançar no lago de fogo, junto com os seguidores do anticristo. Mas se sobrevier outro mais forte que ele, vencer, esse lhe tirará todas as armas. Vai tirar, né? Pode ter o melhor míssil do mundo. Quando o mais forte chegar, vai tirar. A gente já vê isso na terra, né? Acontecendo. Mas o mais forte mesmo que vence o inimigo é Cristo. Mas sobrevier outro mais forte do que ele, e vencer este, lhe tirará todas as armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Se não une com o corpo de Cristo, vai espalhar, já perdeu, já... Acabou, gente, acabou. Acabou, gente. Tá para chegar nova pandemia aí, já tem os sinais, vai começar de novo tudo aquilo. Eles estão dizendo que não vai ser, mas não vai nessa onda, não. E aí, cristão que quer viver isolado, não vai conseguir vencer. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz-lhe, voltarei à minha casa, de onde saí. Chegando, aqui já pula para outro assunto, gente, olha aqui já ainda está falando sobre expulsar os espíritos das trevas, aqui já pula de assunto, mas ainda está é como se fosse a segunda, terceira parte do assunto, ok? É como se já fosse para o terceiro item agora. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. E o corpo de Cristo é assim também. Quem não recolhe o corpo de Cristo vai espalhar, vai acabar. Outros vão seguir o anticristo. Vem conosco, Senhor, nos livre no Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não achando, diz, voltarei à minha casa,
de onde sair. Chegando, acha a varrida e adornada. Vai então, toma consigo outros 7 espíritos pior do que eles e entra e estabelece ali a última condição desse homem ou dessa mulher, venha a ser pior do que a primeira. Então, quando o Senhor Jesus nos liberta, que o Senhor Jesus nos liberta de coisa que a gente nem sabe. Quando a gente vai para Ele, começa a buscar Ele, clamar por Ele, Ele nos liberta. Só que o Espírito Santo precisa entrar nessa casa limpa que o Senhor Jesus deixou limpa. Porque se o Espírito Santo não entrar, se você não deixar o Espírito Santo estar na tua casa limpa, que Jesus limpou, que os pessoal abre a boca, sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tá, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas se você não deixar o Espírito Santo entrar dentro dessa casa, ela vai se sujar de novo. Porque se o Espírito Santo não tiver, o espírito ruim volta. É aqui, ó, tá aqui na Bíblia, ó. Vai então consigo outros 7 espíritos pior do que entram, estabelece ali a última condição desse homem, venha a ser pior, ok? A casa está varrida, está adornada, mas não tem o Espírito de Deus. Está vazia. Não basta só estar varrida e adornada, precisa ter o Espírito de Deus. Oh, Jesus, dá-nos o teu Espírito e ajuda a permanecer com Ele. Em nome de Jesus, amém. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. E eu vou parar por aqui, ok? A Bíblia era poética. As orações são poéticas, os salmos são poéticos. Então, quando a mulher fala aqui, ela fala numa poesia para o Senhor Jesus, que ela ficou tão admirada com as palavras que o Senhor Jesus falava. Ela falou: nossa, mas qual foi a mulher que gerou esse homem? Qual? E você sabe qual? Você acha que essa mulher é uma qualquer? Não é não. Foi escolhida pelo eterno Deus. Foi escolhida por Adonai, por Hashem. Obrigado, Senhor, por essa leitura. Abençoa-nos e continuamos na próxima, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu abençoo quem escuta os meus vídeos no YouTube, no Facebook, nos grupos. E que vá até o final. Eu deixo uma bênção especial, a bênção da prosperidade, da paz e da cura. A mim também, eu te peço, Senhor, a paz, a cura, a prosperidade na nossa casa, dos nossos filhos, a salvação em primeiro lugar. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai, Shalom. Até a próxima.